Imagine você vivenciando uma realidade distópica. Em 2043, aqui no Brasil, o petróleo já está totalmente escasso. Havíamos produzido comida desenfreadamente, pela falsa esperança de que o número de pessoas não deixaria de crescer. A realidade é a seguinte: comida é escassa, recursos básicos são raros e o saneamento é algo bem difícil de ser encontrado, devido à baixa natalidade que assolou o mundo. Pois é, parece estranho, mas eu já vi essa história sendo contada pessoalmente por um professor meu. Eu vou te explicar essa história completa e você vai concluir junto comigo uma saída disponível pra gente. Basicamente, essa história, então, ela se passa aqui no meu terceiro ano do ensino médio, onde eu tava me graduando, certo? Isso aqui foi em 2021. No começo de 2021, porque esse meu professor, ele era um cara que... Ele sempre foi muito estranho, sabe? Eu vou contar algumas coisas aqui a respeito dele, obviamente eu não posso falar o nome, mas é uma história que é bem cativante, cara, porque hoje em dia eu olho pra trás e percebo que muitas dessas coisas fazem sentido, sabe? E principalmente a maneira como ele gostava de viver a vida, né? Ele lembrava bastante uma pessoa dessa forma aqui, uma pessoa barbuda, esses tipos de características aqui, certo? E por que esse negócio ele me marcou tanto? Porque na hora, né, quando aconteceu, eu ficava me perguntando com os meus amigos, assim, falando, caramba, quem que é esse cara, né? Por que ele tá explicando isso pra gente dessa forma e por que ele fez isso? Basicamente, né, essa pessoa, ela entrou na sala de aula, apagou, né, a luz que tava aqui, ele apagou a luz, deixou a sala inteira toda escura, a sala inteira toda escura, e ele desenhou um gráfico, né? Ele desenhou um gráfico aqui. Ele pegou tudo que estava aqui nessa lousa e desenhou um simples gráfico. Nesse gráfico ele colocou dois eixos, né? Que esse eixo aqui representando a quantidade de petróleo, da produção de petróleo no mundo. E nesse outro eixo aqui, né? Desse outro lado aqui, ele colocou o tempo, a relação de tempo que a gente está tendo. E esse gráfico, basicamente, ele refletia isso daqui, cara. Ele falou que a produção de petróleo, ela é um gráfico assim, ó. E a gente está quase chegando no topo. A gente está quase chegando no topo. E o que seria esse topo aqui que a gente está quase chegando? Basicamente, esse topo, ele é quando as coisas começam a dar errado, porque quando a gente perde a nossa produção de petróleo, fica cada vez mais difícil. A gente não consegue dar conta de produzir o petróleo que o mundo está precisando, entendeu? Aí entra os colapsos. E assim, é muito doido isso, porque ele me explicou isso, lembra? Em 2021. Certo? Ele tá me explicando isso aqui em 2021, né? Coisas que a gente nunca imaginava que poderia estar passando, certo? Esse meu professor, ele tinha alguns problemas em relação à família dele. Ele precisou tomar algumas medidas super drásticas durante a pandemia para que ele conseguisse passar aí esse período ileso, né? Então foi um período de muita dificuldade para ele, né? Essa crise que a gente teve aqui em 2020. Sim, a aula foi mas muito chocante para todos nós, porque ele tava com um tom de desespero muito grande, sabe? A gente tava super feliz de estar podendo voltar às aulas aqui em 2020, e ele tava, tipo, muito preocupado, sabe? De como é que seria o futuro. E isso me pegou bastante, e hoje em dia eu entendo por que ele tava falando isso, né? Qual que era a real preocupação dele? Basicamente, ele pregava algumas simples coisas, né? Ele pregava que a gente precisava saber se defender. Ele pregava, meu professor, naquela época, em 2021, uma sala de terceiro ano que precisava ir para vestibular, certo? A gente ia para vestibular. Ele basicamente cagou, né, para todo tipo de matéria que a gente precisaria estar aprendendo e quis nos salvar ali de alguma certa forma que só hoje eu percebo muito do que ele quis explicar com isso. Mas enfim, e ele pregava também bastante a respeito do Bitcoin, da descentralização e de algum ativo que fosse deflacionário, que você não ficasse refém do governo. Ele também pregava um pouco a respeito dos seus investimentos, que você precisava ter caixa. Até que o caos acontecesse, você precisava saber plantar. Óbvio, como um professor de biologia, ele pregava isso aqui, ele falava que isso aqui é a coisa mais importante. E vou explicar melhor esse ponto aqui que é muito interessante. A água, né? Então ele já tinha gato de água e gato de luz. Isso aqui, cara, eu não vou recomendar que você faça, pelo amor de Deus, eu não faço. Até porque existe aí o conceito da vida cinza. A vida cinza, ela é basicamente você viver uma vida aí que o governo vai desconfiar dos seus atos, enquanto você tá saindo, né? Você tá saindo desse sistema, você tá se precavendo desse sistema, né, cara? Se vocês quiserem aí um vídeo que eu converse aí a respeito da vida cinza, como você pode seguir todos esses outros passos aqui, seguindo uma vida cinza, fazendo com que o governo, enfim, todas essas outras entidades, elas não desconfiem de você, né? E que o seu plano seja muito bem executado, até porque a gente precisa fazer as coisas da maneira certa, né, pessoal? Então, é nosso dever, assim, como homem, né, enfim, como cidadão, agir da maneira correta. O plantio, ele pregava algumas coisas, né, assim, esse professor meu, ele tinha alguns problemas a respeito com os filhos dele, né? Então, assim, parece que o filho e a filha tinham problemas respiratórios, já estava super difícil de encontrar esses itens, né, esses materiais para esses problemas na crise de 2020. Eles precisavam muito desses cilindros, né, esses cilindros respiratórios, né, cara, tava cada vez mais difícil.
Então ele começou a plantar tudo na casa dele. Ele morava num quintalzão, pelo que ele me contou, né, naquela aula. Ele morava num quintalzão e ele começava a plantar. O cara começou a fazer um plantio aí de basicamente todos os tipos de grãos e, enfim, começou a estocar tudo que ele podia estocar da melhor forma possível, sabe? Além disso, ele desenvolveu um esquema que ele conseguia fazer oxigênio, né, a partir das fezes de peixes. Ele conseguia fazer oxigênio a partir das fezes de peixes. Como que ele conseguiu fazer isso? Eu não tenho a mínima noção, tá? Vou ser bem sincero, nem pesquisei a respeito. Mas foi a alternativa que ele encontrou ali, né, cara? O que é mais doido disso tudo é porque ele falava isso com uma verdade no olhar que até assustava. Eu não sabia o que era Bitcoin, por exemplo, né? Então ele falava tudo isso aqui, cara. Isso aqui foi uma parte bizarra que ele contou pra gente. Ele falava isso com muita naturalidade, com muito desespero, sabe? A gente sempre fala assim, caramba, isso aqui tá acontecendo de verdade, né? Basicamente, o que eu quero propor pra vocês é que isso daqui, por exemplo, eu pratico boxe, né? Eu pratico boxe aqui 2 vezes na semana, né? Agora eu tô praticando uma vez, mas eu já pratiquei bastante aí 2 vezes, até 3 vezes na semana. A gente precisa saber se defender, estar em forma com o nosso corpo, fazer uma dieta nem que seja mínima, sabe? Assim, comer coisas saudáveis, né? Sempre hidratado. A não ser que você pratique alguma atividade, alguma arte marcial, alguma defesa pessoal, todos os dias da semana, é muito interessante que você vá pra academia. Hoje em dia a gente tem alguns planos aí de academia que são muito mais baratos, né, cara? Você consegue encontrar isso aqui com muito mais facilidade e manter a disciplina, né? Eu já tenho até a ideia de um vídeo a respeito de disciplina que vocês vão entender muito bem esse conceito aqui por completo, tá? Isso aqui muda a sua vida. Isso aqui transforma a sua vida de uma forma que vocês não têm noção. É muito importante que você já comece a acumular Bitcoin. Se vocês quiserem um vídeo um pouco mais aprofundado a respeito de como eu faço, é um processo muito simples, mas também comentem aí, eu tenho algumas ideias de vídeo a respeito disso também. A gente tá nessa onda de conversar a respeito desse ativo, mas é muito importante tudo que ele prega, né? E eu não tô falando pra você colocar tudo aqui, não. Por isso que eu falei aqui, ó, investimentos no geral. Você precisa ter caixa. Ainda mais uma pessoa, se eu me formei em 2021, vocês já prevêem aí que eu tenho 20 anos, né, para 21 anos. Então, cara, eu preciso ter caixa, né, pra minha vida, eu preciso ter caixa, eu preciso conseguir sacar meu dinheiro, ter essa liquidez, né, cara. Então eu tenho investimento sim aí, né, cara, em ETFs, eu gosto muito de ETFs, que facilita bastante meu trabalho, tá? Facilita bastante esse tipo de análise. Eu analiso muito bem os ETFs que eu escolho, e eles apresentam, geralmente, são investimentos que apresentam algumas rentabilidades bem interessantes. Fundos de investimentos são muito interessantes também, né? Fundos de investimentos ou fundos imobiliários, enfim. Aí você vai decidir os fundos que você vai investir. Ações, eu costumo investir em ETFs que replicam índices de ações, né? Cara, pesquise o básico a respeito disso. E renda fixa, né? O Brasil é um país que paga muito bem aí a renda fixa. Você aprendendo o básico também sobre renda fixa, você já consegue deixar o seu dinheiro rendendo de 100% do CDI, por exemplo. Todo banco aí, né, tem uma armadilhazinha dessa daqui que você consegue deixar seu dinheiro aqui, mas a gente tem que utilizar isso aqui a nosso favor. Se tá oferecendo é porque a gente precisa utilizar isso aqui de algum modo, né, cara? Então eu deixo aqui, isso aqui é um caixa rápido, eu acabo deixando e me arrisco um pouquinho mais aqui. Lembrando que, porra, 20, 21 anos, até pra você que já é mais velho que eu, corra risco, né, mas tenha sua reserva de emergência dentro disso tudo aqui. Visto um pouco aqui, por exemplo, né, um pouco bastante, na minha percepção, eu vejo muito valor nesse ativo, né, deflacionário, descentralizado, algo que é realmente só seu, que você consegue fazer sua autocustódia, você consegue fazer de player para player, né? Pelo SP, por exemplo. Enfim, não faço isso aqui, justamente por conta do conceito da vida cinza. Olha como que as coisas se complementam, né? Mas você tem essa oportunidade, isso aqui é um ativo que só tende a se valorizar. Se você não acredita no Bitcoin e no que ele prega a você, acredite no potencial de retorno dele, pelo menos. Depois você vai começar a ficar crente de que vale muito mais a pena você ter isso aqui e não ter isso aqui só pra vender, sabe? Tipo assim, comprar isso aqui e nunca vender, basicamente. Pode falar o que você quiser, ou pode discordar dessa parte aqui, pode discordar dessa parte, qualquer outra parte aqui, mas é o que eu tô seguindo. A gente pode debater isso aqui da melhor forma, tá? A ideia desses vídeos aqui é passar um pouco do meu roteiro aqui, de como é que eu penso. A gente consegue debater isso aqui da melhor forma, tá? Mas agora, aprender a plantar, eu sei que é algo que eu preciso começar a aprender. Assistir mais canais como, por exemplo, sobrevivencialismo, alguns canais a respeito de como conseguir sobreviver, né, nesse tipo de situação, assim, mais distópica, né? A gente conseguir aprender a plantar, a fazer uma reserva de grãos aí, né, um estoque de grãos. Então é super importante que a gente aprenda aí a plantar. Eu acredito que isso aqui é de suma importância para que a gente consiga viver uma vida aí sem muitas surpresas no futuro. Se o pior acontecer, a gente está preparado. Eu acho que esse é um dos deveres, um dos nossos deveres aí como homem, por exemplo, né? Eu sinto que eu tenho esse dever. Qual que é a grande ideia desse vídeo? A grande ideia desse vídeo é mostrar para vocês um simples fato. O simples fato é o seguinte, cara, hoje em dia eu percebo que a gente vive várias coisas na nossa vida. Cada um desses pontos aqui são coisas que a gente vive. A gente tem
ensinamento. Então, esses pontos aqui, eles só são ligados para que a gente tenha o ensinamento, se a gente tiver a nossa interpretação. Correto? Essa interpretação aqui, ela se baseia em dois princípios muito simples, tá? Essas são as minhas percepções a respeito disso. Que é basicamente a sua maturidade e a sua experiência. Essas duas coisas. Tá? E isso aqui você só consegue fazendo o quê? Indo pro jogo, né? Assim, vivendo mesmo, se botando a cara a tapa. E muito provavelmente o tempo ele vai te ensinar muitas coisas, você vai cometer muitos erros. A gente não é um ser estático, a gente muda bastante. Tá? Esses acontecimentos aqui, eles não param de acontecer, certo? O que vai depender de você conseguir ligar esses pontos aqui rápido e ter um ensinamento, né? Talvez o tanto de dinheiro que você gaste aqui nesse meio de período, nesse período aqui, mas o que vai fazer com que você tenha que conectar menos pontos para conseguir ter o mesmo ensinamento é basicamente a sua interpretação, que é a sua maturidade, a sua experiência. Isso aqui é um conceito muito básico, muito interessante que eu aprendi aí com Steve Jobs. Isso que eu aprendi com o Steve Jobs, ele deu uma palestra, se eu não me engano essa palestra foi de Harvard, né, cara? E é muito interessante isso, porque eu levo isso pra minha vida. Eu ouvi aquilo lá e fez todo sentido pra mim. E eu carrego isso aqui pra minha vida porque... assim, cara, às vezes a gente se vê aí em alguns cenários meio ansioso, né? A gente tá meio ansioso, assim. A gente não entende por que aquilo lá tá acontecendo com a gente, quando na verdade isso só faz parte de mais um episódio, sabe? Para que no futuro a gente tenha um ensinamento. Mas tudo depende da nossa maturidade, da nossa experiência, do quanto a gente tá se propiciando, né? Do quanto a gente tá se botando em posição de aprender novas coisas, de vivenciar novas coisas. Pessoal, isso aqui é só o começo. Se você quer entender mais e discutir comigo, clica nesse vídeo aí que vai estar aparecendo na tela agora.